Marcos 4, versículo 30. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Jesus ensinava por parábolas para ficar de mais fácil compreensão para os seus discípulos e seus seguidores, não é? Era algo novo que Jesus estava trazendo, então Jesus procurava trazer da forma mais simples possível para que todos pudessem entender. Amém? Então Jesus fazia comparações. E como Jesus nos trata como ovelhas, e olha como Deus é, né? Deus fez a ovelha exatamente do jeito que ela é, para nos chamar de ovelhas. Porque você sabe que a ovelha é o animal mais indefeso que existe, né? Já falei sobre isso, né? É um animal que não tem nenhum mecanismo de defesa, não sabe andar sozinho, não sabe para onde vai se não tiver um pastor para conduzir, ela não sabe andar, não sabe achar o caminho de volta para casa. É comprovado, já pesquisei sobre a ovelha. Não sabe achar o coxo onde ela se alimenta, o lugar onde ela bebe a água. Não sabe se defender de um lobo. E elas andam tudo juntinho, já percebeu? Elas têm necessidade de estar sempre junto uma da outra. Precisa do pastor para levar para beber água, para levar para comer, para tosquiar, se não viram, não é? Para ficar deitado na porta do curral das ovelhas, para nenhum lobo devorador entrar. Então assim é a ovelha. E aqui Jesus vai usar uma semente, que Deus criou essa semente, para chegar nesse dia Deus fazer comparações com essa semente, o grão de mostarda. Assim como Jesus usa o grão de mostarda para falar também da fé, aqui ele usa o grão de mostarda para falar do reino de Deus. Então veja aí, e dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda. Nós sabemos que o grão de mostarda é a menor das sementes que existe, irmãos. Menor, minúscula, tipo uma cabeça de alfinete, para você entender, não é? Então, mas o reino de Deus é algo tão grandioso, Jesus compara com um grão de mostarda. O reino de Deus é em nós. Jesus não diz: eis que o reino de Deus não vem de forma aparente. O reino de Deus está entre vós. Reino de Deus, Deus reinando em nossas vidas, reinando em nossos corações. Nós, crentes, que ouvimos e aceitamos a fé, fazendo parte do reino de Deus, em nosso coração, crendo em Deus, crendo em Cristo, crendo na palavra de Deus e vivendo segundo a palavra de Deus, o reino de Deus. Então Jesus diz: o reino de Deus é como um grão de mostarda, pequeno. Nada nasce grande, né, irmão? Já viu uma criança nascer? Já ouviu alguém conceber um filho adulto? Tudo nasce pequeno, sem conhecimento, sem instrução, limitado, e à medida que vai crescendo, vai adquirindo o quê? Conhecimento. Então Jesus disse que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Jesus deixa bem claro que é a menor de todas as sementes. Se Jesus disse que é a menor de todas as sementes, se alguém vier dizer que é uma das menores, está mentindo. Porque a palavra final é a palavra do Senhor. Ele é o Criador. Ele criou todas as coisas, criou todas as sementes e criou a semente da mostarda, a menor semente que existe. Então não importa o que a ciência diga, se a Bíblia diz que é a menor semente que há na terra, então é a menor semente que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças. Está vendo? A menor semente torna a maior das hortaliças a maior das árvores. Não importa o começo, irmão. O reino de Deus começou pequeno. Olha aí. Mas torna-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua
sombra. Então Jesus diz que o reino de Deus é como um grão de mostarda. Mas quando ele é lançado na terra, ele torna a maior de todas as hortaliças, torna-se uma grande árvore. Então Jesus faz um contraste do reino de Deus, né, como uma semente, e depois tornando-se uma grande árvore. Jesus está dizendo, nós estamos começando agora o reino de Deus. Jesus e alguns poucos o quê? Discípulos. Amém? Alguns poucos discípulos aceitando a fé, fazendo parte do reino de Deus. Então o reino de Deus começou pequeno, com Cristo, anunciando o evangelho, dizendo coisas que a Bíblia fala que é loucura. Para muitos o evangelho é loucura, sim ou não? A cruz é loucura, não é? Mas Jesus diz, rapidamente se torna uma grande hortaliça, a maior de todas as hortaliças, a maior de todas as árvores. Então começou pequeno, e a Bíblia contrasta com o dia da vinda de Jesus. Quando Jesus voltar, irmãos, vai dominar toda a terra. Vai ser um domínio mundial. Tudo subjugado por Jesus, tudo sob os pés de Jesus. Os ímpios, os que não quiseram crer na mensagem da cruz, já terão recebido o seu destino. Amém? E Jesus vai reinar sobre toda a terra, um reino mundial. Começou um grão de mostarda e vai terminar em um domínio mundial. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Tudo começa pequeno, filho. Um dia você ouviu a primeira mensagem, você não sabia nada de Deus, não é verdade? A Bíblia fala que também, se nós tivermos fé como um grão de mostarda, claro, pequeno, no começo é pequeno, porque a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. A primeira mensagem que você ouviu, o primeiro culto que você participou, a primeira palavra que você ouviu, já produziu em você a fé. Você já não adquiriu todo o conhecimento necessário para entrar no céu em uma única mensagem, mas você já recebeu a mensagem de fé. A fé já foi plantada em seu coração, ainda que pequena, mas como a Bíblia diz, com potencial para crescer muito. Semente de mostarda, a menor semente que existe, e diz que é a semente mais resistente que existe, né? Ainda quem explica fala que ela pode ser pisada e queimada, e mesmo assim não pode ser quebrada, sendo pisoteada ou sendo queimado. Ela não pode ser o quê? Quebrada. Ela cresce rápido, irmãos. Depois de plantada, 90, 120 dias depois, já está produzindo novas sementes. Olha como que ela se multiplica rápido, não é verdade? Cresce rápido, não é? E ela não é híbrida. Você sabe o que é uma semente híbrida? É uma semente, é um alimento, uma semente que pode ser misturada, cruzada com outra semente. Hoje a maioria dos nossos alimentos são híbridos. Mistura espécies diferentes, por exemplo, de milho, para ser mais resistente à praga, para poder plantar na água ou na chuva. A laranja que você compra, a pocã que você compra, sabia que a raiz dela é de limão cravo? Porque a raiz dela em si é fraca, facilmente pega praga, facilmente morre. Então, é juntada com a raiz de um cimento cravo, que é mais resistente, a planta dura mais. Muitas sementes, muitos dos nossos alimentos, irmãos, são híbridos, são sementes misturadas em laboratório, construídos em laboratórios com a mistura de duas sementes, duas plantas diferentes. Mas a mostarda, irmão, a semente da mostarda, olha que interessante. Por isso que é bom você, às vezes, pesquisar para saber por que Deus está usando mostarda, por que Deus usa ovelha, usa aquilo. É a única semente na terra que não é híbrida, que não pode se misturar com semente nenhuma. Nenhum cientista no mundo consegue cruzar a semente de mostarda com qualquer outro tipo de semente. Então o que é que nós aprendemos também, irmão? Que a nossa fé deve ser o que? Resistente, irmãos. Ainda que sejamos pisados, pisoteados, marretados, macetados, passemos pelo fogo, nossa fé deve ser o quê?
indestrutível. Ainda que às vezes nos sentimos abatidos, chateados, aborrecidos, não é verdade? Mas a nossa fé não, a nossa fé continua o quê? Inabalável, como o monte Sião. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abalam. Nós nos abalamos emocionalmente, psicologicamente, às vezes nos abalamos, né, em nosso corpo, em nossa estrutura, em nossa vida financeira, mas a nossa fé deve ser inabalável, indestrutível, porque o nosso adversário mexe com as coisas da nossa vida, não é por causa do que temos, né, mas é para abalar a nossa fé. Porque uma fé abalada entra desconfiança, e desconfiança, irmão, destrói tudo. Para tudo. Ou confiamos no Senhor ou não confiamos. Então nossa fé tem que ser indestrutível, irmão. Tem que passar pelo fogo, irmão. Tem que passar pelas maiores dificuldades sem abalar, sem perdê-la. Paulo fala: cumpri a carreira, guardei a fé. Guardei a fé. A fé que uma vez foi dada aos santos, Paulo fala, a fé que uma vez foi dada a mim, eu aguardei. E ela cresce rápido, irmãos. E a fé, ela cresce rápido. Você só precisa o quê? Ouvir. Quanto mais você ouvir, quanto mais você absorver a palavra de Deus, mais a sua fé vai crescer. Mais esse grão vai se tornar uma grande árvore. E a sua fé tem que ser genuína. Sua fé tem que ser a fé que a Bíblia ensina. Você não pode ficar agregando coisas à sua fé, porque o grão de mostarda não aceita mistura com nada. Então a sua fé tem que ser baseada no firme fundamento, o evangelho puro, simples e poderoso que Deus deixou. Diga glória a Deus. E não misturar com esses evangelhos que têm saído aí, com essas palavras distorcidas, palavras semelhantes, palavras paralelas. Você está entendendo? Ela não aceita mistura. Sim, sim. Não, não, irmãos. Para tudo. Assim tem que ser a fé genuína. Porque o que passar disso, a Bíblia diz que vem de procedência maligna. Não é verdade? Então assim deve ser a nossa fé. O reino de Deus começou pequeno como um grão de mostarda e vem crescendo, irmão. E um dia vai dominar toda a terra. Cristo virá e reinará sobre toda a terra, sobre aqueles que deixaram, que abriram as portas do coração e aceitaram o governo de Deus nessa vida, antes de Jesus voltar. Porque depois que Jesus voltar, filho, não adianta dizer eu aceito, eu creio, eu quero fazer parte. Acabou o tempo, fechou a porta. Jesus voltou, a porta do reino foi fechada, filho. Ela vai se fechar na volta dele. E aí ninguém sai, ninguém entra. Por isso que é pela fé que somos salvos. Ah, você vê Jesus aí ressurreto, quem que não vai crer, irmão? Todo glorioso, todo poderoso. Quem que não vai crer? Não é? Aí não é pela fé. Não é verdade? E aí nós que vivemos pela fé, nos esforçamos, lutamos, né? Teremos feito tudo o quê? Não é verdade? O que adiantou? É pela fé. Um dia ele voltará e o seu reino será domínio total. E nós reinaremos com ele, como diz a palavra. Diga glória a Deus. Reinaremos junto com o Senhor. Então, filho, para quando esse grande dia chegar e nós estivermos do lado de Jesus, nós temos que trabalhar a nossa fé, porque Deus nos deu uma fé indestrutível. É verdade? A fé é algo poderoso, filho. A Bíblia fala: se você tiver fé ainda como um grão de mostarda, você falar para essa árvore, desarraiga, se arranca dessa terra onde você está e planta-te no mar. Ela vai obedecer, ela vai se plantar lá no mar e lá ela vai ficar. E nada vos será impossível. Pastor, a Bíblia fala que para quem tem fé, nada será impossível. Eu tenho fé, mas a sua fé não traz consigo dúvida, né? Um pouquinho de dúvida, de questionamento. Realmente é uma semente de Deus, né? Porque o crente é uma semente. A Bíblia não fala que eis que o semeador saiu a semear. A Bíblia não fala que Jesus saiu a semear o trigo e o inimigo semear o joio.
né? Se nós somos uma semente genuína, o trigo, crente, filho, não é verdade? Tudo nos será o quê? Possível, irmãos. Nós temos que cuidar da fé e não deixar que nada macule a nossa fé. Tem que ser pura, genuína, sem mistura, né, povo abençoado? Veja o versículo 26. Deixa o reino de Deus crescer em seu coração, irmão, até chegar o dia que você vai reinar com Cristo nessa terra. Cristo regendo com vara de ferro, não é? Subjugando tudo e todos, colocando os ímpios em seu lugar. E nós, no nosso lugar à direita dele, junto dele, sentado com ele, reinando com ele. Diga glória a Deus. Versículo 26. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra. Que esse homem não representa Jesus, não representa Deus, já vamos esclarecendo desde o início. É realmente um homem, um plantador, um agricultor. Jesus usa essa parábola, essa comparação de um homem, um fazendeiro que lança sua semente na terra, não é? O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse. Está vendo? Só que já deixa bem claro que não é Jesus, que não é Deus, porque a Bíblia fala que o Senhor não dorme, nem cochila, nem pisca. Amém? E dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Bom, você joga uma semente na terra, de repente ela brota, de repente ela cresce, de repente você está comendo do fruto dela. Você só a colocou na terra, irmãos. Não é verdade? Você só a colocou na terra. Uns tempos atrás, eu espelhei uma manga, essa manga que vem do supermercado. Falei, vou deixar vou plantar, vou deixar esse caroço aí, vou secar e vou plantar ele. Coloquei ele no chão, na terra, num canto lá. Passou um tempo, ele ficou preto, murchou, eu falei, morreu. Virou nada. Peguei e larguei lá, debaixo de uma roseira. Aí passou mais um tempo, eu olhei, saiu uma raiz só dele assim, ó. Andou uns 10 centímetros, entrou na terra, na outra ponta um broto. Falei, opa! Coloquei ele num vaso. Tá desse tamanho, irmão. Diga glória a Deus. A semente, para nascer, primeiro ela tem que morrer, não é isso que Jesus fala? Então, para nascer para Deus, temos que morrer para o mundo. Quando eu achei que não ia dar em nada, irmão, ainda vou chupar dessa manga ainda. Está desse tamanho. Não sei quanto tempo vai levar, né? Vamos esperar. Você está entendendo? Então, aqui o que Jesus fala, porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a cega, época de colher. Então é algo inexplicável, irmão. A terra por si só ela dá o seu fruto. Qual que é a parte do homem? Só lançar a semente na terra. No que diz respeito à semente da palavra de Deus semeada nos corações, essa é a parte do homem. Você sabe que a incumbência do homem semear o evangelho, amém? A palavra de Deus, nem a anjos foi dado pregar o evangelho, mas isso é algo que Deus deu para o homem. Semear a palavra de Deus nos corações, anunciar o evangelho. O homem semeia a palavra, mas é só isso que podemos fazer, porque só Deus é quem dá o crescimento. Diga glória a Deus. Só podemos plantar e regar, plantar e ajudar uns aos outros na caminhada da fé, mas quem dá o crescimento é Deus. E se uma semente de fruta você joga na terra, ela cresce por si só? Não é? Não é o trabalho do homem que faz a semente crescer, que faz a semente brotar, mas é o trabalho do Senhor. O homem lança a semente, quando ele acorda já germinou. E ele não sabe como aquilo aconteceu. Amém? Vai em Mateus capítulo 13. A terra por si só
frutifica. E eu não enterrei o caroço não, deixei ele em cima da terra, só joguei ele ali, falei, vou deixar ele secar, depois eu planto. Aonde eu vi ele estava preto, mofado, feio, feio. Eu falei, nem deixei lá. Tá um pezinho bonito desse tamanho de manga. Mateus 13. Um dia a semente do evangelho foi semeada no meu e no seu coração. Jesus trata nossos corações como se fosse uma terra a ser o quê? Semeada. Na parábola do semeador, amém? Eis que o semeador saiu a semear, lançou semente, e Jesus fala que essa semente caiu em 4 tipos de terras diferentes. Dividiu a humanidade em 4 grupos. Dividiu os corações em 4 tipos de corações. A primeira ficou à beira do caminho. A pessoa nem deu atenção para aquilo, deixou ela largada ali. O Satanás veio e pegou aquilo que seria vida para a pessoa. Aquilo que a primeira semente queria gerar nela, a fé. Para que ela pudesse ter conhecimento de Deus e começar a buscar a Deus. A segunda cai em meio a pedregais. Pedregais, ou seja, uma terra de fina camada de terra, logo em seguida misturado com cascalho, superficial ali, cresceu rápido, né? Recebeu a mensagem com alegria, mas veio o sol e queimou e ela morreu porque não tinha raiz profunda. Jesus fala, são aqueles que recebem a palavra com alegria, entendem e recebem com alegria, mas quando vem as perseguições, quando vem o mundo, igual eu digo, né? A pessoa vem na igreja, recebe com alegria, eu quero isso para mim, mas chega lá fora, tem um mundo para enfrentar. Tem gente que vai escarnecer da fé. Tem as pessoas que vão chamar para as coisas que a Bíblia condena, né? Tem gente que vai ameaçar cortar laço de amizade, familiar, parente, colega. A pessoa se escandaliza e a palavra não produz frutos. Logo se escandaliza e abandona o caminho. A terceira cai em meio a espinhos, cai na terra, cresce, e os espinhos crescem junto e sufoca a semente. Jesus fala que são as pessoas que não conseguem lidar com as coisas de Deus, sem deixar de lado as coisas dessa vida, fica dividido. Não pode ser dividido, filho. Conversão, mudança de lado. Eu deixo uma vida que me caminhava para a morte e escolho a vida que me leva para a vida. Mas a Bíblia fala que muitos não conseguem, não é? Muitos não conseguem tirar tempo para Deus e deixam que as coisas dessa vida, os cuidados dessa vida, sufoquem a semente da palavra, tornando-a infrutífera. Mas a quarta semente encontra uma boa terra. Veja aí versículo 8 de Mateus 13. E outra caiu em boa terra, um coração aberto, um coração sincero, um coração despojado, um coração já determinado a conhecer, buscar a Deus e a ser de Deus, um coração que se entregou de verdade e por completo, um coração que fez a sua escolha. Não importa o que aconteceu, eu quero o reino de Deus em minha vida. Não importa o que acontecer, que eu passe pelo fogo, seja pisado, seja chacoteado, escarnecido, seja excluído dos ciclos de amizade, dos ciclos de família, né? Que pessoas cortem e venham comigo, não importa. Agora eu quero estar unido com o meu Senhor e meu Salvador, não é? E recebe a palavra. Caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Diga glória a Deus. A semente cresce por si só, filho. Deus dá o crescimento. Qual que é a nossa parte nisso, pastor? Preparar a terra, filho. Como o agricultor prepara a terra. Primeira coisa que ele faz é arar o campo, tornar a terra o quê? Macia, não é verdade? Não é isso que o arado faz? Ele vem revirando a terra, aquela dura, tornando a terra macia. Então, tirar a dureza do coração, filho.
amaciar o coração. O que é que endurece o coração? Raiva, ira, ressentimento, mágoa, desgosto, assuntos mal resolvidos, não é? Pessoa aborrecida porque não conquistou o que quis conquistar, porque não tem o que queria ter. Não é verdade? Como que é? Fugiu a palavra, frustrada. Tirar as frustrações, tudo isso endurece o coração. Revolta, eu não posso fazer tudo que quero. Irmão, onde que a Bíblia fala que nós vamos fazer tudo que queremos? A Bíblia fala que devemos fazer tudo que Deus ordena. E nem sempre o jeito de Deus é o jeito que a gente quer, filho. Sim ou não? Deus nos põe à prova. Então a primeira coisa que um agricultor faz é arar a terra, amaciar a terra, facilitar as coisas para que a semente possa o quê? Estender suas raízes. Onde é mais fácil uma semente enraizar? Em uma terra dura ou uma terra macia? Então arar a terra, filho, tirar essa dureza do coração, quebrantar o coração, se despojar daquilo que está endurecendo o coração, que faz o semblante fechar, não é? Que faz ficar amargurado, ressentido. Preocupação, filho, uma coisa que endurece o coração é preocupação. A pessoa preocupada, ansiosa. Tirar essas coisas, irmão. Passar um arado. Pode usar esse termo, vou passar não sei por quem está precisando. Passa o arado nesse coração, filho. Passa o arado e amacia, né? E vai levando embora aquilo tudo que antes tornava o terreno do seu coração duro. Tira aquilo, joga para um canto e mete fogo, não é assim que faz? A hora que ara a terra, tira aquelas coisas, tudo o que não é terra, o que endurece, o que dificulta o plantio. Eles não fazem montes e depois não toca fogo naquilo e queima. Depois o que ele faz? Adubo, irmão. Aduba o terreno. Então adube o seu coração, facilite as coisas, torne-se uma pessoa mais compreensiva. Trabalhe para ser mais paciente. Entenda que ninguém é igual a ninguém, irmão. Que cada um é de um jeito, cada um tem um temperamento, cada um está num nível de fé. Cada um tem seus momentos bons e ruins. Saiba compreender, saiba fazer leitura. Saiba viver, saiba conviver, não é? Quando você passar o arado, tira aquele negócio ali de que, né, de que acha que tem que ser aceito por tudo, por todos, tudo que fala tem que ser aprovado, tem que estar em destaque. Não, filho. Jesus nos chamou para ser servos e não para servirmos e não para ser servido. Então aduba a terra. Coloca mais paciência nesse coração, mais humildade. Senhor, não me dê muito nem pouco. Não me dê pouco, Senhor, para que, tendo falta de algo, eu venha roubar, envergonhar o nome do Senhor. Eu venha fazer algo ilícito e envergonhar o nome do Senhor. Mas também não me dê muito, para que, estando eu farto, achando que não preciso mais de Ti, me esqueça do Senhor, vire as costas para o Senhor. Aduba a terra com humildade, irmão. Não é? Compreensão, carregar as cargas uns dos outros. Põe ali aquele adubo ali, suportai-vos uns aos outros. Não é verdade? Tem que preparar o coração para a semente, filho, senão ela não vai produzir fruto de salvação. Às vezes pode produzir fruto de prosperidade, de saúde, de cura, mas o que adianta prosperar, ser curado e não ser salvo no final das contas? Não é verdade? Porque a salvação pode estar um passo das nossas vidas. O nosso próximo passo pode ser o fim ou o início de uma vida com Cristo, filho. Não é verdade? Então tem que preparar o coração para ser uma boa terra. Toda semente lançada encontra uma boa terra, arada, despojada do que não presta, do que impede o crescimento dela, que sufoca o crescimento dela, mas cheio de implementos que vai ajudar. Um coração compreensivo, um coração compassivo, misericordioso, humilde, manso, quieto, confiante, descansado
Senhor. A mente em Cristo, uma mente em Cristo, ela não está no mês seguinte, no dia seguinte, no dia tal, no compromisso tal. Ela está em Cristo. Ela está em Cristo, está guardada, está repousada, está em paz. Coração em paz, filho. E outra caiu em boa terra. A semente tem sido lançada. Frequentemente Deus tem lançado semente. Agora cabe a nós preparar o nosso coração para que a semente caia, não é? E ali ela produz o fruto pelo qual Deus trouxe mais aquela palavra, aquela mensagem de fé. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Vai lá em Jó capítulo 8. Passa o arado naquele desejo de que das coisas acontecer tudo rápido demais, não é? Jesus já podia ter chegado na terra com 30 anos e começado a pregar. Veio como criança, teve que passar por toda a fase, vida humilde, experimentado em trabalho, desprezado por todos, para depois, 3 anos e meio, anunciar a salvação, o evangelho, não é? A gente às vezes a pessoa às vezes já faz oração falando: Deus, mas é para ontem, viu? Então por que você não orou anteontem, mês passado, não vem orando há um ano? Ah, Senhor, eu preciso que o Senhor me confirme. Confirma o quê? Deus já vem falando. Nós sabemos, irmãos. Tem gente que entra numa de Deus confirmado e fica igual foi Gideão: molha a lã e não molha a grama. O outro falou: faz o relógio de a casa atrasar 10 degraus. Deus até faz, irmão. Aí crente, isso aí é o que? Desconfiança, é pôr no Deus à prova. O crente acha que pode ficar usando isso. Ah, se o Senhor, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Ué, irmão, a palavra do Senhor não tem peso? Deus nos deu uma consciência implacável, a palavra fala. Sim, irmão. E a Bíblia fala: se o teu coração está pesado, se o teu coração está te pesando, está te condenando, quanto mais o Senhor que sonda os corações. Nós temos palavra, nós sabemos o que é certo e o que é errado, nós sabemos o que está incomodando, nós sabemos o que temos que fazer, irmãos. Sabemos. Tempo para pensar. Quem perde tempo para pensar não tem certeza do que quer. Porque quem tem certeza já responde na hora. É igual quem está perdido, procurando onde fica tal lugar. Para quem está perdido, qualquer caminho serve, irmão. Você não quer andar na vereda da justiça? Fica, qual que é o melhor? O que é melhor? O melhor é obedecer a Deus, irmão. O melhor é obedecer ao Senhor, não é? Nós começamos uma corrida, irmão, não é? Nós estamos sendo preparados para algo grande. Nós vamos ser provados, vamos ser testados. Deus vai nos provar. O mundo vai tentar nos atrapalhar. O inimigo vai tentar nos atrapalhar. Não é verdade? Você tem mais quantos anos de vida? E já quer que tudo fica resolvido hoje? Depois tem nem graça, mas vou fazer o que agora? Está tudo resolvido? Aí fala igual o rico sensato: alma, tens o suficiente para uma vida inteira. Come, bebe, folga e descansa. Deus falou: você está morto. É ruim. Tudo é construção, irmãos. Não é? Levou 100 anos para construir a arca, teve que derrubar a árvore, fazer tora, fazer tábua. Deus não podia ter dado tudo pronto, irmão? Vocês assistiram aquele filme lá, aquela vez lá, como é que chama lá, o Todo-Poderoso? Cortava barbudo, fazia a barba nascer de novo. Aí de repente aparece a madeira tudo prontinho. Imagina o trabalho que não teve, irmão, para construir a arca. E a Bíblia fala que Deus esperou pacientemente enquanto Noé, os filhos da desobediência, os filhos da ira, enquanto Noé construía a arca. Deus podia ter dado a arca pronta, falou: Noé, a arca está aí, ó. Mas não é assim que Deus faz, irmão. Imagina 100 anos. As primeiras árvores que ele derrubou já era para ter apodrecido, irmão. 100 anos depois. Já estava ali 100 anos.
E Deus conservou. Olha só. Trabalhar com Deus, irmão, as coisas perduram. Tudo que você faz com Deus é para sempre, porque tudo que Deus faz é para sempre. É bom, perfeito, é para sempre. Então aprenda a trabalhar com Deus sem pressa, irmão. O problema muito grande é que é tudo para ontem. Já tá, batizou, já quer, né? Tem gente que acha que batizou, acabou tudo, acabou a luta, acabou a batalha, acabou o problema, seus problemas se acabaram. E agora? Não, irmão. Acabou aquele problema que nós tínhamos, estávamos mortos para Deus e condenados ao inferno. Esse foi resolvido. Estávamos sob condenação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso aí acabou, isso aí foi resolvido. Mas agora começaremos uma caminhada. E quando nós nos convertemos, nós fazemos muitos inimigos. O inferno, com Satanás comandando, e só Deus sabe milhares e milhares de demônios que ele comanda. E pessoas a serviço dele nesse mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está morto no maligno. E quer trabalhar para matar aqueles que renasceram em Cristo. É luta, irmão. Não é verdade? Mas a Bíblia diz que essa semente, ela começa pequena, mas torna-se uma grande árvore, irmãos. Não é? Esquece esse negócio, estou há tanto tempo na igreja, não importa, irmão. Pensa assim, eu estou salvo hoje. Eu estou obedecendo a Deus. Para de olhar para a dificuldade, para o que está passando, e olha, eu estou salvo. Se Jesus voltar agora, não preciso pagar mais ninguém, não preciso mais desse carro, não preciso mais dessa casa, não preciso mais dessa roupa, porque do jeito que eu vim, eu vou voltar. Pensa desse jeito, filho. É assim que um crente deve viver. É notório que nada trouxemos para essa vida, e sabido é que nada levaremos dela. Não é verdade? Para que tanta pressa, filho? Tem que estar preocupado. Se hoje eu estou bem, hoje eu estou salvo, hoje eu estou em paz com Deus. Se meu Jesus voltar, Senhor, o Senhor já podia era voltar de uma vez, viu? Não era melhor? Não é? Mas o crente fica aí, Senhor, já estou tanto tempo, estou indo na igreja, já faz tempo que eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E sabe por que não está acontecendo? Porque Deus já viu a sua ansiedade, o seu interesse paralelo, a sua fé não é, a sua esperança não é a salvação, a sua esperança é resultado terreno. Por isso as coisas não estão vindo. Deus já viu isso e está tratando isso em você. Não é verdade? Quem está entendendo, diga glória a Deus. É uma pequena semente, filho. Mas Jesus disse que torna a maior das árvores. E cresce tanto que abriga muitos debaixo dela. E tem condição de receber muitos e cuidar de muitos. Não é verdade? Versículo 7 de Jó 8. Quem achou? Diga graças a Deus. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, se tiveres fé como um grão de mostarda. Primeira palavra que você recebeu, você aceitou a fé. Você começou a andar pela fé, né? Teu princípio é pequeno, pouca informação, pouca instrução. Muita coisa você não sabe. Você ainda não ouviu de tudo, não é? Aí chega a hora que você começa a ouvir, que Deus começa a falar de vício, de coisa que não faz, que o crente não deve se misturar, não é? Vai aprendendo aos poucos. E aí começa aquela batalha interna espiritual. Mas não é possível. A maior batalha é aqui dentro, filho, nem é o diabo. Somos nós com nós mesmos. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. A maior dificuldade do crente é abandonar a vida de antes de
Jesus, os costumes diante de Jesus, quando a Bíblia revela que é pecado contra o Senhor, que é afronta contra Deus, ele tem que fazer uma escolha, filho. Ou ele continua morrendo naquilo que satisfaz a carne e o coração, ou ele mortifica aquilo, deixa de lado e passa a viver para Deus. Despojar do velho homem, como fala em Romanos. Se despojar o velho homem, o homem que não conhecia Deus, que não sabia da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, preceitos de Deus. Ouve a primeira palavra, se despoja de tudo. Começou. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas se você arar essa terra, irmão, limpar essa terra, arrancar a erva daninha que vem para danificar, para causar dano. E se tem uma coisa que cresce rápido, é erva daninha, sim ou não? Tá? Você arranca ela hoje, dali uma semana ela está ali de novo, do mesmo tamanho da sua planta que ela está em volta sufocando. Erva daninha cresce igual barba, irmão, no rosto do homem. Igual barba, aquilo. Tem que arrancar a erva daninha. É uma pequena semente, mas com promessa de tornar-se uma grande árvore, estender-se, dando condições de sustentar muitos em sua sombra, de muitos poderem viver a sua sombra. Você ajudar muitos a crescer no Evangelho, a crescer na vida, ajudar de todas as formas. Quem está entendendo? Não é? O teu princípio, o início da tua conversão, você pode falar, mas eu não sei nada, não conheço nada. Vai conhecer, filho, tenha paciência. Para formar direito é 5 anos. E aí termina os 5 anos e pergunta, o que você aprendeu? Não sei, não guardei nada. Vou aprender agora trabalhando. Não é? Você estuda aí, ó. Quantos anos na vida? Igual eu falo, não sei para que tanta matéria. Chega no final a gente não sabe nada. Não lembra de nada. Devia ensinar a gente a ler, escrever e fazer conta. Ensinar sobre bons costumes, sobre moral, sobre caráter, sim, porque o resto apaga tudo. Aquele negócio de log, nem sei, log, logo, seno, cosseno, você sabe o que é isso, irmão? Hipotenusa, nem lembro mais, grau para lá, grau para cá. Você vai, você entra na matemática, você acha que é número, quando vê parece x, y, z, foi... Como que soma número com letra? No final das contas, você lembra? Você sabe fazer equação, irmão? Você sabe pegar uma molécula H2O, CO2, não sei o que, e desmembrar uma folha desse tamanho, igual a gente fazia aquilo? Não sabe nada, então para que serviu isso? Para nada, irmão. Mas a palavra de Deus, tudo que você aprende fica, porque o Espírito Santo é quem te ensina, você não precisa decorar, porque a Bíblia fala que ele te lembra tudo que você aprendeu, mas você tem que fazer só a tua parte, porque a Bíblia fala também que se você deixar de aprender, você vai esquecer o que sabe. Então você tem que alimentar o seu conhecimento, a sua fé, ouvindo, incessantemente. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Diga glória a Deus. Seja paciente, viva pela fé, filho. E essa sementinha plantada em seu coração no primeiro culto, na primeira mensagem, vai tornar-se uma grande árvore na sua vida. Você começou como uma pequena semente, vai terminar como uma grande árvore, salvo, reinando com Cristo, não é? Sobre todas as nações. É isso que a Bíblia promete. Você tem sonhos, tem projeto? Tenha paciência, filho. Tenha paciência. A Bíblia fala que Deus realiza o desejo do seu coração, mas seu coração confiante, descansado nele, arado, limpo, sem erva daninha, adubado, está entendendo? Esse aí Deus vai realizar. Porque o outro ansioso, inquieto, preocupado, nervoso, Deus falando, enquanto você não passar um arado nesse coração e a semente não começar a germinar, nada é feito, filho. Porque tudo é resultado. A Bíblia diz,
Não importa o que você está vivendo agora, não para né, ficar, mas eu estou começando, sou tão pequeno, minha vida é simples, meu filho. A Bíblia fala, o teu princípio na verdade terá sido pequeno. Pastor, está falando de coisa espiritual, sim, mas as coisas materiais são reflexos das coisas espirituais. Se você cresce espiritualmente, você cresce nessa vida. A Bíblia ensina isso. Mas o teu último estado crescerá em extremo. Diga glória a Deus. Vamos encerrar? Mateus capítulo 6. Precisa ter paciência, filho. Manter a terra arada, adubada, tá entendendo? Porque a semente aí sim, ela encontra ali uma boa terra, por si só ela vai produzir frutos. E aí vai vir a erva, vai vir a espiga, vai vir o grão, e quando o grão encher, você vai lá e colhe aquele fruto. Porque você, né? Seu coração está produzindo, sua vida está produzindo. Mateus 6. É o versículo, né? Sobre o qual nós seguimos o nosso ministério, amém? Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, viu? Trabalhe no seu coração, acolha bem a semente de fé, acolha bem o grãozinho de mostarda, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, e ela se tornará uma grande árvore. A Bíblia fala que se você se entregar ao reino de Deus por completo, fazer de Deus, o reino de Deus, as coisas de Deus, primazia em sua vida, primícia em sua vida, o primeiro, e buscar de todo o seu coração, a Bíblia fala que todas essas coisas, tudo está mencionado aqui antes, tudo que preocupa as pessoas, a Bíblia fala, essas coisas preocupam os gentios, os do mundo, os que não conhecem a Deus. O cristão tem que viver preocupado, não. O cristão não tem que ficar correndo atrás de tanta coisa, não. Preguei numa quarta-feira que eu fiz o culto. O cristão está vivendo aí, traçando várias metas. A Bíblia fala que basta uma coisa necessária: ouvir, buscar. Então essa deve ser sua única meta: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, praticar a justiça de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo que você precisa para essa vida, todo o seu sonho e desejo, a Bíblia fala que vai ser acrescentado. Não acaba uma coisa, Deus dá outra, não, porque eu falei nisso, tudo que Deus dá permanece, amém? E é acrescentado, Deus vai acrescentando. Você tem um balde, você vai acrescentando água nele, acrescentando, vai aumentando cada vez mais o seu volume de água, não é troca. Então, se você dedica a sua vida, o seu coração a Deus, ao reino de Deus, a buscá-lo em primeiro lugar, não deixa ficar nada na frente dele, não deixa nada entre você e Deus. As coisas de Deus é primeiro em tudo. Eu tenho coisas para resolver, mas primeiro eu tenho um compromisso com Deus hoje. Porque se eu não estiver bem com Deus, eu não resolvo nada. Você tem que ter esse entendimento. A Bíblia fala que é Deus quem desembaraça o nosso caminho. Deus é quem desembaraça o nosso caminho. Tá? Você busca em Deus e Deus desembaraça seu caminho. Você não consegue desembaraçar a sua vida. Deus é quem desembaraça a nossa vida, o nosso caminho. Então você buscando o reino de Deus, praticando a justiça, você está caindo na graça de Deus. Você está salvo, está andando na graça de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E por contrapartida do que Deus faz? Tudo é recíproco, filho. Deus vai te acrescentando coisas ao longo da sua vida. Você está prosperando no mundo espiritual, seu celeiro no céu está cheio, você está salvo e Deus está te fazendo prosperar nessa vida. Você vai vendo orações sendo respondidas, situações sendo resolvidas, aquilo que era só sonho tornando-se realidade. Então é assim que funciona, filho. Teu começo pode estar parecendo pequeno, mas o teu final, a Bíblia fala que será grande em extremo. Só depende como você vai tratar o reino de Deus, tratar Deus, as coisas de Deus, em que lugar você vai colocar Deus na sua vida, com o que você vai gastar mais da sua vida, da saúde que Deus te deu, do tempo que Deus te dá. Só depende disso, filho.
A Bíblia fala que se você buscá-lo, acima de tudo, Ele vai te acrescentar todas. Acrescentar, filho. Não é tira uma e põe outra no lugar, não é troca, vai acrescentando. Bênção sobre bênção. Sonho sobre sonho. Resposta sobre resposta. Crescimento sobre crescimento. A fé, firme fundamento das coisas que se esperam. Tá? Que a sua esperança esteja na fé genuína e verdadeira. E a prova das coisas que não se veem. E o que hoje é só um sonho, um desejo, você perseverando, um dia você vai olhar, vai ver, vai entrar dentro, vai andar dentro, vai comer, vai vestir. Você está entendendo? É assim que funciona, filho. Diga graças a Deus. Dê um louvor de palmas ao Senhor nosso Deus, amém? Glória a Deus.